Esta questão envolvendo a estática dos corpos rígidos caiu no vestibular da UERJ em 2013 e nós veremos que ela pode ser resolvida de duas maneiras, do modo tradicional e do modo flash. Você já sabe, toda vez que vê este símbolo, significa modo flash ativado. Você poderá então resolver a questão em no máximo 2, 3 ou 4 linhas, muito mais rapidamente do que no modo tradicional. Lendo a questão, um homem de massa igual a 80 kg está em repouso e em equilíbrio sobre uma prancha rígida de 2 metros de comprimento, cuja massa é muito menor que a massa do homem. A prancha está posicionada horizontalmente sobre dois apoios A e B em suas extremidades e o homem está a 0,2 metros da extremidade apoiada em A. A intensidade da força em newtons que a prancha exerce sobre o apoio A equivale a, e temos então as opções. Quando ele diz que a prancha, a massa é muito menor que a massa do homem, ele está então desprezando o valor da massa da prancha. Então, isso não será importante para a gente. Então, nós teremos o homem que tem massa igual a 80 kg, logo o seu peso vai ser igual a 800 newtons, e este peso é que vai estar apoiado entre estes dois apoios A e B. Observe que ele disse que está a 0,2 metros de A. Então, mesmo sem fazer esquema algum, se o homem está muito mais próximo de A do que de B, a intensidade da reação do apoio deve ser muito maior em A do que em B. Assim, se ele tem 800 newtons, a maior parte do seu peso, vamos dizer assim, entre aspas, vai estar apoiado sobre A e a menor parte estará apoiado sobre B. Se ele estivesse no meio, seria 400 newtons para cada lado. Então, não está no meio, não pode ser a letra C. Também não pode ser menor, tem que ser maior do que 400, já que está mais próximo de A. Então, a única alternativa possível é a letra D. Então, resolvemos a questão sem fazer conta alguma. Mas, se esta questão fosse uma questão aberta, você deveria fazer passo a passo. Nós vamos agora aprender como fazer esta questão passo a passo. Normalmente, problemas que envolvem pessoas apoiadas sobre uma prancha, problemas de estática dos corpos rígidos, nós resolvemos da seguinte maneira. Primeiro, você deve ler a questão atentamente. Ler, interpretar, compreender a situação física envolvida. Segundo, você deve fazer um esquema simplificado. Traduza o enunciado através de um desenho. Terceiro, represente as dimensões envolvidas, ou seja, os tamanhos que ele informa na questão. Quarto, represente todas as forças que atuam sobre a barra. A barra está em equilíbrio, então é importante que você observe todas as forças que atuam sobre ela. Em seguida, aplique as duas condições de equilíbrio para um corpo extenso, ou seja, a primeira condição, que estabelece que a força resultante tem que ser igual a zero, e a segunda condição, que estabelece que o momento resultante tem que ser igual a zero. A força resultante é aquilo que faria o corpo se deslocar, transladando, e o momento é aquilo que faria o corpo girar. O sexto passo, analise o sentido de rotação para cada força, monte as equações e resolva. E, para finalizar, analise se o resultado obtido possui alguma coerência. Neste caso, se você encontrasse um valor para a reação de apoio da barra em A que seja menor, do que metade da barra, então você fez alguma coisa errada, você deve refazer a conta, porque este resultado não estaria coerente. O único resultado coerente seria um valor maior do que metade do peso do homem. Vamos então fazer a questão na íntegra para mostrar a você como atacar outras questões. Neste momento, então, eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo, leia a questão e tente resolver seguindo nossos passos básicos de resolução. Supondo que você fez o que eu pedi, eu vou dar continuidade fazendo a resolução. Então, depois de ler atentamente, vamos representar esta situação através de um esquema simplificado. Então, nós temos uma prancha horizontal. Esta prancha está apoiada entre dois apoios, duas extremidades A e B. Então, esse ponto aqui eu vou chamar de A, esse ponto aqui eu vou chamar de B. Sobre esta prancha, nós temos um homem, e este homem está muito mais próximo de A do que de B. As dimensões envolvidas no problema são: o tamanho da prancha é de 2 metros. Então, nós temos aqui o tamanho de 2 metros.
O problema nos informa que o homem está a uma distância de 0,2 metros da extremidade A. Então, daqui para aqui é 0,2 metros. Nós sabemos, deixa eu botar esse 0,2 metros aqui para baixo. Então, 0,2 metros é a distância que o homem está de A. Depois de representar as dimensões, nós vamos agora representar todas as forças que atuam sobre a barra. Ele disse que a massa da barra é muito menor do que a massa do homem, ou seja, a massa da barra é desprezível quando comparada com a massa do homem. As forças que atuam, então, são, no ponto A, vai existir uma reação normal para cima. Então, vai existir uma força que eu vou chamar de normal no ponto A. No ponto B, vai existir uma outra força normal que eu vou chamar de normal no ponto B. Vou representar menor porque eu sei que, como o homem está muito mais próximo de A, então a normal do ponto A deve ser maior, o que nos levou à conclusão de que só pode ser a letra D. Existe também a força existente sobre a barra devido à interação com o homem. Rigorosamente, esta força é uma força normal. Existe para baixo uma força que seria a normal do homem. Só que como o homem está em equilíbrio, parado, o valor dessa normal vai ser igual ao peso do homem. Tá? Lembre-se que as forças que atuam sobre superfícies é sempre força normal. A barra empurra o homem com a normal para cima, o homem empurra a barra para baixo também com uma força normal. Só que o valor desta normal é igual ao valor do peso do homem. Então, nós temos aqui representado as três forças que atuam sobre a barra. A próxima etapa agora é a gente escolher qual vai ser o ponto que nós vamos analisar, como sendo o ponto de giro, tá? Ou o polo. E a partir daí a gente vai escolher o sentido de rotação. Como ele quer saber qual é a normal no ponto A, que é a intensidade da força no ponto A, vamos escolher que este ponto aqui então vai ser o nosso ponto O, o nosso polo. O ponto através do qual aconteceria o giro. Ah, professor, mas eu poderia escolher outro ponto? Poderia. Você pode escolher qualquer ponto sobre a barra, porque todos os pontos deverão estar em equilíbrio. Portanto, todos os pontos devem obedecer às condições de equilíbrio, força resultante igual a zero, momento resultante igual a zero. Vou escolher o ponto O porque eu quero saber que é a normal do ponto A. Uma vez que você escolhe este ponto, você observa que a normal do ponto B age sobre o ponto O, portanto, não tende a fazer o sistema girar. Então, apenas a normal de A e o peso do homem é que vai ter sentido de giro em relação ao ponto O. Esqueça que existe a normal do homem, ou o peso do homem, e analise apenas NA. Observe que se apenas NA agir sobre o sistema, ele vai tender a fazer o sistema a girar nesse sentido. Tá? Se apenas essa força atuar, faz o sistema girar assim. E você observa que se tende a girar nesse sentido, esse sentido é o sentido dos ponteiros do relógio. Portanto, sentido horário. Então, se é sentido horário, nossa convenção estabelece que deve receber sinal negativo, o momento. Observe que se a normal do homem agir sozinho em relação ao ponto O, então, normal do homem age sozinho. Esqueça NA. Então, essa aqui agindo sozinha tenderá a fazer em relação ao ponto O a girar nesse sentido. E observe que esse sentido é contrário ao ponteiro do relógio, portanto, o momento vai receber sinal positivo. Observe que num problema, se você mudar a convenção, continua dando certo. Você não vai errar se você esquecer o que é positivo horário ou anti-horário. Feito isso, vamos agora, então, montar as duas condições de equilíbrio. E as duas condições de equilíbrio são: a primeira, a força resultante que age sobre o sistema deve ser igual a zero. Força resultante, quem está para cima, normal do ponto A, mais normal do ponto B, menos quem está para baixo, que é a normal do homem, que é igual ao peso do homem. Isso aqui, então, tem que ser igual a zero. Primeira condição de equilíbrio. Segunda condição de equilíbrio, o momento resultante vai ter que ser igual a zero. Então, vamos começar escrevendo a partir de NB. Então, NB multiplicado pela distância que ele está do ponto de aplicação, que é zero, portanto, NB não produz momento, eu não precisava escrever. Agora, eu vou escrever o momento da normal do homem ou do peso do homem.
vai ser um momento positivo, que vai ser igual ao peso do homem. Observe que a massa do homem é 80, portanto, o peso do homem vai ser igual a 800. Então, vai ser 800 multiplicado pela distância que esta força está até o ponto O, que é o nosso ponto que nós estamos observando de giro. Se aqui é 0,2 e aqui é 2, então daqui para aqui é igual a 1,8 metros. Então, 800 vezes 1,8. Agora vamos colocar o momento da outra força. Então, vai ser um momento negativo menos a normal no ponto A, multiplicado pela distância que vai até o ponto de aplicação, que é igual a 2. Isso aqui, então, tem que ser igual a 0. Então, se você multiplicar 800 vezes 1,8, você vai encontrar 1.440, menos 2NA vai ter que ser igual a 0. Logo, NA vai ter que ser igual a 1.440 dividido por 2, que vai ser igual a 720 newtons. Ou seja, fizemos aqui no modo completo e provamos que a resposta só pode ser a letra D. Mas numa prova de vestibular, se você sabe qual é a resposta através do modo flash, não perca tempo fazendo conta. No entanto, esta resolução que nós fizemos aqui será útil para você aprender a atacar outras questões nas quais você não tem como olhar rapidamente qual é a resposta. Se você gostou, dá um joinha no vídeo, acesse o nosso site, curta e compartilhe o nosso link nas redes sociais. O Facebook é o facebook.com/www.fisicainterativa. Se inscreva em nosso canal no YouTube, circule a nossa página no Google+, e vem com a gente aprender física de um modo muito fácil, de um modo muito simples. Então, dá joinha no vídeo, acesse o site e nos segue nas redes sociais. Até a próxima, com mais aulas e com mais resolução de questões.